Bem-vindos a mais um vídeo de cenário econômico mensal. Esse mês a gente não teve tanta mudança, mas a bolsa deu uma caída, alguma coisa assustou os investidores. Como vocês podem ver nesse gráfico aqui, a gente teve o recorde de pregões seguidos negativos na bolsa brasileira. Mas assim, não foram quedas também tão drásticas, tá? No somatório, o mês a bolsa perdeu 5,09%. O que é interessante, né? Do mês passado para cá, a gente teve a decisão do Copom, que teve o corte de 0,5% na meta da taxa Selic. O que isso muda? Todo mundo imaginou que com o corte da meta da taxa Selic, ainda foi acima do esperado pelo mercado, foi de 0,5%, a bolsa ia subir. Porque se a taxa de juros está mais baixa, a bolsa tende a ficar mais interessante, porque o investimento em ações tende a ter um rendimento mais atrativo frente à renda fixa e a bolsa tende a subir. Legal, isso faz muito sentido no longo prazo, mas no curto prazo as coisas não funcionam muito bem assim. A gente tem aquele ditado no mercado, que o mercado ele sobe no boato e desce no fato. E foi isso meio que aconteceu. Na hora do fato do corte da taxa de juros, a bolsa caiu, e caiu bastante. Mas por que isso aconteceu? O mercado ele é feito de expectativas. Expectativas querem dizer, elas estão ligadas ao futuro. A expectativa futura nos meses passados, no primeiro semestre passado, quando a bolsa subiu bastante, era de que em algum momento as taxas de juros iam começar a cair. Isso aconteceu. Agora, qual que é a expectativa futura? É saber quanto que essa taxa vai cair, até quando ela pode cair e quando que as coisas vão começar a melhorar. Então, assim, o que isso vai impactar no mercado? Porque o que acontece? A taxa de juros ela também é lançada nos cálculos da precificação das ações, tá? Então isso é naquela análise fundamentalista, quando você vai fazer um desconto de caixa, ali você vai pegar o quanto essa empresa deve ganhar e trazer ela para valor presente, você tem que considerar a taxa de juros. E ter uma incerteza de como vai ser essa taxa de juros. Essa incerteza gerou algumas coisas que mexeram também ali nas taxas de juros futuros. Então vamos falar aqui um pouco também de quais são os drivers para o Ibovespa então subir. Já que ele não subiu agora, o que pode fazer ele subir? Primeira coisa que precisa acontecer para o mercado de ações brasileiro subir, para o Ibovespa subir, é o mercado externo estar resolvido, tá? Eu já fiz até aqui uma análise mostrando que normalmente a bolsa brasileira sobe de acordo com a bolsa americana subindo, se a gente fizer o nosso dever de casa. Mas isso a gente vai falar um pouco mais para frente. Vamos falar agora de mercado externo. Bom, o mercado dos Estados Unidos continua com a taxa de juros mais alta do que o foram nos últimos anos, né? Ela chegou a ser 0%, hoje é 5,5%. E esse 5,5% está se mostrando como normal, o novo normal com relação aos últimos 15 anos. Mas se você for olhar para o histórico ali do século passado, o normal é a taxa de juros estar mais ou menos nesse valor que está mesmo. Então ela deve continuar assim. E por que ela deve continuar assim? Porque o mercado americano ele continua muito aquecido. Então aquela recessão que era esperada não veio. A gente está tendo realmente um soft landing, o que falam da economia ela desacelerar, mas não ter um problema de recessão, ou até não ter nenhum problema ali de queda mesmo. Então a gente está com o mercado de emprego, começou agora a ter uns dados um pouco mais baixos de emprego, então a gente está em pleno emprego, normalmente está aquecido demais a economia, chega um ponto que fica um pouco demais, e isso traz o quê? Inflação. A inflação está começando a ceder. Tá? Mas não cedeu ainda muito. Tem muito analista que acha que os níveis da inflação são os atuais que a gente está. E assim, como a gente fala que o Brasil ele replica um pouco a Bolsa Americana caiu 1,77% no mês passado, S&P 500, tá? Ainda tem essa desconfiança aí. Ao mesmo tempo, a taxa de juros longa dos Estados Unidos também subiu por causa desse desconforto e insegurança de o que vai ser, até quando o Fed vai subir a taxa de juros. E ele não pode falar. Essa semana ainda, quarta-feira, vai sair até um dado ali de inflação, vai sair mais dados econômicos que vão ajudar eles a tomarem a decisão. Se a inflação estiver alta, vem mais taxa de juros alta. Se ela vier normal, ela vai se manter. Então, a taxa curta ela está mais ou menos como estava, mas a longa, por essa incerteza, ela já subiu.
Se vier ali uma inflação muito baixa, essa taxa de juros ela vai cair bastante. Então, é engraçado que eu estava escutando um podcast americano e eles têm falado muito de taxa de juros. É engraçado que eles estão vivendo isso pela primeira vez. A gente poderia ter ganho com as quedas da taxa de juros, não ganhamos. As pessoas não estão acostumadas com isso. Mas aqui no Brasil a gente é um pouco mais acostumado a tradear juros, né? A negociar juros. Soma-se ao mercado americano, a gente depende muito do mercado chinês. O mercado chinês da bolsa da China em agosto caiu 5,2%, foi bem negativo, né? Eles tiveram uma saída ali de 12 bilhões de capital estrangeiro. E os analistas americanos eles tendem a ser bem pessimistas, tá? Com a China. Mas tem um analista que eu gosto muito que é o Gavekal, ele é do Canadá. Eu li um estudo dele sobre a China e assim, eles têm também muitos argumentos para a China subir, tá? Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Que eu acho que o melhor é a gente se preocupar em fazer nosso dever de casa, tá? Então tem uma insegurança ali com toda a nossa questão fiscal do governo gastar mais do que arrecada, né? Então a expectativa já não é muito boa. Se vier menos ruim, as coisas melhoram aqui. E inclusive aqui aconteceu o que aconteceu nos Estados Unidos, a taxa de juros, a curva de juros longa, quer dizer, os títulos de renda fixa com vencimento longo, eles tiveram um aumento na taxa de juros esse mês. Então foi muito parecido com lá fora. As taxas de juros aqui estão com essas incertezas ainda, né? Então elas subiram. Mas eu acho que não é momento para mexer muito na carteira do que vocês fizeram nos últimos meses, tá? Com relação a ações. Se tudo começar a andar nos Estados Unidos e a gente lembra daquele ditado Never Bet Against America, os Estados Unidos parece que as coisas estão andando lá, mesmo com taxa de juros alta, a inflação começa a ceder, eu acredito que ela vai ceder sim nos próximos meses, a taxa de juros subindo não tem como isso continuar. Então, os Estados Unidos estando bem, a China melhorando um pouco os dados, a gente pode pegar aqui um ciclo de commodities também e tudo crescer bastante, tá? Então, além de tudo, dúvidas de cálculo à parte, o PIB brasileiro teve um dado de segundo trimestre muito acima do esperado, cresceu 0,9%. Então, acho que o cenário é muito parecido com o que eu falei nos últimos meses. Ainda dá para achar algum título ou outro de inflação com uma taxa fixa mais alta, mais gordinha ali, e dá preferência para título curto. Título longo ele vai ter uma volatilidade muito grande, né? Quem comprou aí no último mês com essa alta na curva de juros longa teve deságio. Mas se você for levar até o vencimento, também pode ser um rendimento interessante sim, tá? Porque se você leva até o rendimento, você recebe o valor integral, isso se você tiver um título que seja confiável. Além disso, fundos imobiliários, vale a pena olhar e analisar o que tem bom de fundo imobiliário, acho que ainda tem posições interessantes. E manter ali a posição em ações, tanto Brasil quanto fora, eu acho que está bem interessante. Então gostou desse vídeo? Comenta ele, curta ele, compartilhe e siga a minha newsletter. É só você pegar o link que vai ter aqui em algum lugar onde você está vendo esse vídeo, beleza? Valeu, pessoal. Se precisar de alguma ajuda, com alguma consultoria para os seus investimentos, conte comigo. Valeu, um grande abraço.